Fala galera, beleza? Olha eu aqui mais uma vez. Até nas férias eu estou ao lado dos meus queridos alunos e nós vamos fazer a nossa revisão para o vestibular. Essa revisão vai ajudar vocês bastante, tanto no vestibular de conhecimentos gerais, também no PAS. Mas é muito importante que vocês acompanhem aí essas revisões, ok? Então, o prof tentou pegar tudo, a maior quantidade dos exercícios ou do conteúdo que a gente viu nesse terceiro ano, né? O professor Sérgio deixou, ele já passou a revisão dele e eu estou fazendo a minha revisão. Então, todo o assunto que a gente trabalhou, desde a parte de química do primeiro ano, de química do segundo ano e do terceiro ano, a gente vai estar fazendo aí uma revisão. Eu só não decidi colocar eletroquímica, por quê? Porque é um assunto que a gente já está vendo, então já está mais fresco na cabecinha de vocês, né? Então, eu vou trabalhar principalmente com essa parte de evolução de modelo atômico, distribuição eletrônica, ligações químicas aí, funções inorgânicas. Então, a gente vai passar, nós vamos dar uma pincelada aí bem legal, ó, supimpa para vocês refrescarem um pouquinho a memória, para vocês aí reverem essas aulas e ajudá-los principalmente para o vestibular, ok? Então, é interessante que você veja esse vídeo, reveja esse vídeo para a gente poder tirar todas as informações possíveis. E se tiver dúvida, já sabe, grita o nome do prof que a gente responde, beleza? Fala que eu te escuto, mano, fala que eu te escuto. Vamos lá então. Primeira parte da nossa revisão, nós vamos falar sobre a evolução dos modelos atômicos. O que a gente sempre comenta é que quando se tem uma questão de evolução de modelo atômico, você deve saber o que o autor, o que o cientista, o que o modelo mostrava de que estava correto e que ele não estava. Então, quais são as incoerências do modelo? É claro que o modelo de Dalton é importante para ressuscitar essa ideia de estudar o átomo. Toda matéria é formada por átomo. Ou melhor dizendo, toda matéria é formada por átomos. E o mais interessante é você lembrar que Dalton ele se baseou nas leis de Lavoisier, nas leis de conservação da massa. É tanto que a gente tem a lei de Lavoisier e a lei de Dalton, onde Dalton afirma que os átomos numa reação química não são criados e nem destruídos, eles apenas vão se rearranjar formando novas substâncias. Isso é verdade. Então, numa reação química, esses átomos são o quê? Conservados. É claro, Dalton não tinha noção do conceito de carga elétrica, Dalton não tinha noção aí desse conceito de núcleo, de eletrosfera, mas ele tinha noção de que aconteciam as reações químicas e esses átomos poderiam ser rearranjados. É claro, as incoerências do modelo. Os átomos são esféricos, maciços, indivisíveis, indestrutíveis. Vocês sabem que tudo isso já caiu à tona. Os átomos de elementos diferentes têm massas diferentes. Nós sabemos que o que diferencia um elemento do outro é o seu número atômico, que é o número de prótons, não a sua massa. É tanto que existem isóbaros. Os diferentes átomos se combinam em várias proporções, formando novas substâncias. Essa informação aqui, ela está correta. Os átomos não são criados e nem destruídos, a gente sabe que os átomos podem ser sintetizados, né? Até porque a própria fusão nuclear permite isso. Apenas trocam de parceiros para produzirem novas substâncias. É claro que o modelo de Dalton ele serviu para ressurgir a ideia e o próximo modelo, que é o modelo de Thomson. Esse modelo de Thomson põe a ideia da carga elétrica. O modelo de Thomson, ele evidencia a existência dos elétrons, ou seja, ele propõe um átomo que seria uma espécie de uma bolha gelatinosa completamente maciça. Reparem que ainda é maciça, né? Então o modelo de Dalton, ele busca essa ideia de ser o átomo uma estrutura maciça, Thomson também, mas que haveria os elétrons encrustados. Os elétrons que possuem uma carga negativa e a carga total do átomo seria igual a zero, porque a carga negativa ia zerar com a carga positiva do átomo central que nós temos. É claro que esse modelo foi derrubado em 1908 pelo seu aluno de doutorado, Ernest Rutherford, onde Rutherford deixou bem claro a ideia de que
O átomo não é uma esfera maciça, o átomo não é um fluido gelatinoso maciço. O átomo, ele é regional. Eu tenho duas regiões importantes. Usando o experimento de Rutherford, o que ele conseguiu provar? Ele colocou um material radioativo, que emite principalmente radiação alfa, carga positiva, ao incidir sobre uma lâmina de ouro, o que acontece? Isso acaba proporcionando o desvio. Esse desvio não era exato, esse desvio ele ia modificando ao longo do tempo. Alguns feixes de radiação atravessavam diretamente, outros eram bloqueados, ou seja, o átomo não pode ser uma estrutura esférica, o átomo não pode ser uma estrutura maciça, o átomo ele é regionalizado. O modelo de Rutherford ele foi muito importante para justificar duas regiões. O famoso modelo do sistema planetário. Eu tenho uma região que é extremamente densa, né, de massa considerável, porém muito pequena, que ele chamou de núcleo. No núcleo estariam os prótons. Repare que não aparece ainda nêutrons. James Chadwick que desenvolveu a ideia dos nêutrons. É claro, os elétrons estão na eletrosfera. É interessante notar que nessa imagem que a gente tem aqui, a gente imagina que seria uma órbita elíptica, mas não. As órbitas elípticas dos elétrons só vão surgir no modelo de Sommerfeld, ok? Então, o modelo de Rutherford e o modelo de Niels Bohr, que já já a gente vai ver, as órbitas são circulares. E é claro, o átomo não é mais considerado indivisível, conhecido de uma grande variedade de partículas menores que o átomo, as partículas subatômicas, no caso os prótons, os nêutrons, os elétrons, neutrinos e assim por diante. Estrutura do átomo, partículas principais e suas duas regiões características, o núcleo e a eletrosfera. A eletrosfera é uma região extremamente volumosa, porém não tem uma massa considerável. Prof, o elétron não tem massa? Não, gente, o elétron tem massa. A grande questão é que ele não entra para nós utilizarmos essa conta. Se a gente fizesse hipoteticamente falando um valor para o próton igual a 1, o elétron seria 1 dividido por 1840, ou seja, muito pequeno. Então, falar que o elétron não possui massa, não, ele possui massa. Só que essa massa praticamente ela não entra na conta aí para você determinar a massa atômica. Por esse motivo que aparece também o modelo de James Chadwick. Na realidade, James Chadwick ele não desenvolve esse modelo. O que ele descobriu? Ele descobriu que tem uma partícula que é responsável por equilibrar, por dar estabilidade. Porque pensa comigo, prótons positivo, elétrons negativo. Teoricamente serão atraídos. Ao haver essa atração, poderia causar o princípio da explosão atômica, coisa que não acontece. Por esse motivo que nós temos os nêutrons. Os nêutrons eles dão esse equilíbrio, como nós já sabemos, nêutrons que não possuem carga, mas de massa considerável. Só para a gente poder resumir as ideias de Rutherford, aqui nós temos, Rutherford, a principal contribuição dele seria o quê? A divisão da estrutura atômica em duas partes, o núcleo e a eletrosfera. Na eletrosfera nós temos os elétrons, né, que giram ao redor do núcleo sobre uma órbita circular. Os prótons, né, a carga positiva e o próton e o nêutron estariam no núcleo. Essa relação que eu acho interessante para a gente poder trabalhar. Percebam que a carga elétrica do próton e do elétron numericamente é a mesma. O que vai mudar aqui é o sinal, positivo para o próton e negativo. Os nêutrons não possuem carga elétrica. E olha a massa, como eu havia comentado para vocês. Repare que aqui na massa, se a gente colocasse hipoteticamente um valor igual a 1, tanto para o próton quanto para o nêutron, o elétron seria 1840 vezes menor, ou seja, de massa insignificante, mas não quer dizer que não exista massa no elétron, ok? Então, o elétron possui massa insignificante. Vamos falar um pouquinho sobre essas partículas atômicas, mas é uma questão bem rápida. Você sabe que o número atômico é igual ao número de prótons. Esse número atômico e o número de prótons é a identidade do átomo. Ou seja, os átomos que apresentam o mesmo número atômico serão átomos do mesmo elemento químico. Como eu disse para vocês, existem atualmente 118 elementos químicos.
Só que eu posso dizer que existem atualmente 118 átomos? Claro que não, porque nós temos os isótopos. Existem vários elementos que possuem aí quantidades bem grandes de isótopos, 3, 4, 5, 6, 2, enfim, eu não posso falar que tem somente 18 elementos. E, numericamente, nós representamos um elemento quando tem carga e um elemento quando não tem carga. O elemento quando tem carga, nós chamamos ele de íons. O elemento quando não tem carga, ele é considerado eletronicamente neutro. Prof, a UEM usa um outro termo, no estado fundamental. Então, quando você fala que um átomo é eletronicamente neutro ou no estado fundamental, ele não tem carga. Ou seja, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Trocando em miúdos, o número de carga positiva é igual ao número de carga aí negativa, ok? Bom, é claro que o número de nêutrons é a diferença, porque a massa é o somatório do que está presente no núcleo, né? A massa, então, é o somatório de prótons mais nêutrons, então basta você isolar. E se a gente isola nêutrons, é só você pegar a massa e dividir pelo número de prótons. Muito fácil isso daí. Eu só gostaria que vocês tomassem cuidado que quando vocês forem fazer o vestibular de vocês, independentemente se é na UEM ou em outra faculdade, a tabela periódica que vocês recebem, às vezes, o número, a posição pode ser contrária. A forma oficial que a gente precisa determinar o elemento está aqui, ó, número de massa em cima, número atômico embaixo. Mas na tabela periódica, percebam, a tabela periódica, volta e meia, ela inverte isso. E alguns vestibulares ainda usam a tabela onde você tem um ao lado do outro. E aí? Você não vai ficar decorando posição. Você sabe que a massa é o maior valor, porque é o somatório que está presente no núcleo. Então, independentemente se é em cima ou se é embaixo, massa sempre é o maior valor. Beleza? Bom, os íons, não vou falar muito sobre isso, só eu gostaria de deixar bem claro para vocês que o cátion é quando ele vai perder elétrons e o ânion é quando ele vai receber elétrons. Prof, eu sempre nunca entendi por que o cátion perde é positivo, por que o ânion ganha é negativo. Gente, primeiro, quando você fala de íons, é apenas entre os elétrons, ok? O cátion, ele perde elétrons, então se a gente fizesse uma comparação, nos cátions tem mais prótons do que elétrons, por isso que a carga predomina é positiva. No ânion é o contrário. No ânion, como ele ganha elétrons, tem mais cargas negativas do que cargas positivas. Porque se esse elemento estivesse no estado fundamental, o sódio teria 11 prótons e 11 elétrons. Só que agora ele está no formato catiônico, ou seja, mais um, ele está perdendo elétrons. Então percebam que ele tem 10 elétrons e 11 prótons. Há uma diferença de cargas aqui, então aqui prevalece cargas positivas, por isso que o cátion é positivo, apesar dele doar os seus elétrons. O ânion é o contrário. O ânion, se o nitrogênio fosse eletronicamente neutro, 7, número de prótons, 7, o número de elétrons. Porém, todavia, entretanto, valor negativo é sinal de que ele vai ganhar. Eu tenho mais elétrons do que prótons, eu tenho mais carga negativa do que carga positiva. Por isso que o ânion a gente representa como carga negativa. Então, o ânion recebe elétrons e cátion, nós vamos doar esses elétrons. Depois eu vou falar um pouquinho sobre cátions e ânions quando a gente estiver comentando aqui sobre a tabela periódica, beleza? Falando rapidamente sobre os isótopos. Isótopos, átomos do mesmo elemento químico, pois possuem o mesmo número de prótons. Urânio 92, urânio 234, urânio 235, urânio 238. Prof, o que diferencia esse urânio deste outro urânio? Bom, propriedades químicas são iguais, propriedades nucleares são diferentes e propriedades físicas também são diferentes. Ô prof, eu posso falar que isótopos são átomos do mesmo elemento químico com número de nêutrons diferentes? Pode, porque o que vai diferenciar aí essas massas é justamente o quê? O número de nêutrons. Então percebam que os isótopos têm propriedades químicas iguais, mas eles possuem propriedades físicas diferentes, porque possuem número de nêutrons diferentes. E por que não falar das propriedades nucleares? Possuem propriedades nucleares diferentes. Este urânio aqui, ó,
é aquele urânio que tem o maior tempo de meia-vida, acho que é 15 bilhões de anos, né? Essa seria a meia-vida que nós temos. Existem vários isótopos. O isótopo de hidrogênio, o isótopo do carbono, né? Então aqui eu tenho carbono 12, 13, 14, enfim, essa parte é muito fácil, essa parte de isótopos. Para falar a verdade, faz até um tempinho que a UEM não cobra aí sobre isótopos, mas você vai estar sempre preparado. Ok? Vamos falar dos isóbaros. São átomos que pertencem a elementos químicos diferentes, mas que possuem a mesma massa, nitrogênio 14 e carbono 14. Então, aqui a gente não tem muito o que comentar. Vou dar um outro exemplo, o cálcio e o argônio, cálcio 40, argônio 40. Então, são átomos de diferentes elementos que apresentam o mesmo número de massa. E falando de isóbaro, se nós temos a mesma massa, nós temos o mesmo número de nêutrons, que são os isótopos. Então, são átomos de elementos químicos diferentes que apresentam um número de nêutrons aqui diferentes. Olha o flúor, 19 menos 9, 10 nêutrons, neônio, 20 menos 10, 10 nêutrons também. Então, aqui a gente consegue perceber essa ideia. Eu vou colocar um outro exemplo também para vocês, do sódio e do magnésio. Se você faz a diferença, 23 menos 11, 12, magnésio, 24 menos 12, também vai dar 12. Então, também são considerados isótopos. Para finalizar, nós vamos falar dos isoeletrônicos. Muito cuidado quando você fala de elementos isoeletrônicos, porque você pode relacionar com isótopos. Todo isótopo é isoeletrônico? Ah, prof, vamos. Carbono 14, carbono 12. Ah, carbono tem 6 prótons, 6 elétrons, os dois, inclusive. Só que precisa vir acompanhado essa afirmativa. Precisa estar escrito assim: no estado fundamental. Todos os isótopos no estado fundamental são também isoeletrônicos, ou todos os isótopos eletronicamente neutros são considerados isoeletrônicos. Aí tudo bem, porque vejam só, o fato de serem isoeletrônicos, se eu pegar aqui, por exemplo, o enxofre, se eu pego o enxofre 32, e se eu pego o enxofre 33, só que é menos 2, ou seja, na forma aniônica, está errado. Então, reparem que eu só posso falar que eles são considerados isoeletrônicos e isótopos se são automaticamente eletronicamente neutros, ok? Então, muito cuidado com isso. Está aqui uma revisão muito fácil para a gente poder comentar. Isótopos, mesmo número de prótons, isótopos, mesmo número de nêutrons, isóbaros, mesmo número de massa, isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. Às vezes, uma questão ela aparece um igualando com o outro, não tem problema, vai lá e faça essa questão, fica bem tranquilo aí para vocês, ok? Bom, vamos voltar a falar um pouquinho sobre o modelo atômico, falando especificamente do modelo de Niels Bohr. Por que eu tenho que falar sobre o modelo de Niels Bohr? Porque o modelo de Rutherford tinha alguma inconsistência. Por quê? Segundo a física, o que acontece? Os conceitos de física moderna, uma carga que é carregada eletronicamente, que ao se movimentar ao redor do átomo, ela vai perdendo energia e começa a se aproximar do núcleo. Mais uma vez, teria o quê? O princípio da explosão atômica. Só que isso não acontece. Por quê? O modelo de Niels Bohr, na realidade, ele foi um aprimoramento do modelo de Rutherford. Estudando principalmente o espectro do átomo de hidrogênio, ele percebeu a distribuição dos elétrons ao redor do núcleo, onde ele chegou à conclusão de que os elétrons possuíam uma trajetória circular ao redor do núcleo, mas eles não tinham uma forma aleatória. Os elétrons estavam ao redor do núcleo, mas expostos em camadas. Essas camadas, que são extremamente importantes, atualmente tem 7 camadas. O prof pode ter algum elemento com 8, 9? Gente, infinitas camadas. Porém, todavia, entretanto, atualmente nós temos o quê? Somente 7 camadas de distribuição, a qual ele denominou de camada K, L, M, N, O, P e Q. Os 3 postulados de Niels Bohr. Primeiro postulado: os elétrons movem-se em órbitas de trajetórias circulares ao redor do núcleo. É interessante notar que apenas algumas órbitas, já no segundo postulado falando, somente certas órbitas são permitidas. E ao circular em uma mesma órbita, o elétron não emite nem absorve energia.
A gente costuma dizer que eles ficam no estado estacionário, ou seja, ele não perde energia, mas ele também não ganha. Essa é a sua camada de origem. Então, cada elétron possui uma camada de origem que ele possui aí uma órbita estacionária, principalmente em questão de nível de energético. Prof, que energia é essa? É a soma de duas energias. A energia quântica é a soma das duas energias, cinética mais potencial. E o terceiro postulado, um dos mais importantes, fala da absorção de energia que esse elétron tem. Ele passa para uma camada mais distante. Isso significa dizer que quanto mais distante do núcleo, mais energético será. Então, a energia aumenta com o afastamento do núcleo que nós temos. E ao retornar, porque esse elétron recebe energia, vou até colocar aqui o outro slide que facilita para a gente. Está aqui. O elétron fica no mesmo nível enquanto é em movimento. Se ele recebe energia, ele muda para o nível mais distante do núcleo. A gente costuma dizer que ele fica no estado excitado. Ele passa para uma camada mais distante do núcleo. Só que há uma inconsistência eletrônica muito grande, há uma instabilidade eletrônica. Por isso que esse elétron que ganhou essa energia, ele tem que liberar essa energia e retornar à sua camada de origem. Ele libera essa energia na forma de ondas eletromagnéticas, fótons de luz, enfim, né? Sempre é importante você se lembrar. Absorve energia, se distancia do núcleo. Libera energia, retorna à camada de origem que nós temos. Os fogos de artifício é um exemplo disso. As TVs de tubo, materiais fluorescentes, materiais tribulescentes, enfim, uma série de materiais proporciona essa observação do modelo de Niels Bohr. Está aqui as 7 camadas. Hipoteticamente falando, nós temos valores de elétrons para essas camadas, deduzida pela equação de Heisenberg, 2 vezes n ao quadrado, onde n é a camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fazendo, nós temos esses resultados, 2, 8, 18, 32. Prof, se eu usar essa equação aqui para essas 3 últimas camadas, não acontece, é 50, 72 e 90. E 98. Não está errado se você receber algum exercício que coloque essas últimas camadas 50, 72 e 98. Essa quantidade de elétrons da camada O, P e Q é apenas uma questão teórica, é apenas uma quantidade teórica. Atualmente, a gente segue essa sequência aqui, ó, 32, 18 e 8. Mas vamos supor que daqui 2 meses se descubra um elemento que tenha 125 elétrons. Com toda certeza, esses elétrons estarão dispostos aqui nessas camadas. É por isso que, por essa equação de Heisenberg, a gente tem o valor O, P e Q, da camada O, P e Q, 50, 72 e 98, apenas uma questão teórica. Atualmente, é descrito aí 2, 8, 18, 32, 18 e 8. É tanto que quando a gente já vai falar de nível eletrônico, de subnível, SPD, F, G, H, I. Então, existem vários níveis eletrônicos, basta você ter essa quantidade de elétrons. Que o cara que deduziu a ideia do subnível eletrônico foi Sommerfeld. Aqui sim, prestem atenção no que Sommerfeld deduziu. Sommerfeld descobriu que os níveis energéticos são compostos por subníveis de energia, S, P, D e F, e que os elétrons percorrem órbitas elípticas na eletrosfera, ao invés de órbitas circulares. É interessante notar o seguinte, ele sempre fala que para cada n órbitas circulares, existe n menos 1 órbitas elípticas. Olha o modelo de Niels Bohr aí. O modelo de Niels Bohr ele estudou principalmente o hidrogênio. O hidrogênio tem órbita elíptica? Não tem, porque é n menos 1 órbitas elípticas. Como o hidrogênio só tem uma camada eletrônica, ele tem quantas órbitas elípticas? Nenhuma. É por isso que a gente sempre fala, para n órbitas circulares, existem n menos 1 órbitas elípticas. E, fazendo os cálculos pela equação de Sommerfeld, a gente deduz 2 que multiplica 2L mais 1. Reparem que utilizando o subnível aqui, ó, lembrando para vocês, utilizando o conceito de números quânticos, o número quântico principal indica a camada que o elétron se encontra. O número quântico secundário indica o subnível que esse elétron se encontra.
Subnível L vai ser S. Se for L igual a 1, vai ser P. Se for L igual a 2, vai ser D. Se for L igual a 3, vai ser F. Utilizando esses valores, nós temos a quantidade dos elétrons. No subnível S, cabe no máximo 2 elétrons. No P, no máximo 6 elétrons. No D, no máximo 10 elétrons. No F, cabe no máximo 14 elétrons. E juntando essas duas teorias, nós temos o diagrama de Pauling, onde Pauling criou esse diagrama para auxiliar na distribuição dos elétrons pelos subníveis da eletrosfera. Está aqui a distribuição eletrônica, essa é a sequência energética. Ô, prof, tem a sequência geométrica, mas não vai indicar nada para a gente. A sequência que a gente deve seguir é a sequência energética de distribuição. É aqui que você vai descobrir, por exemplo, qual família que esse elemento se encontra, se ele terminar com S, P, D ou F. Então, às vezes, você pode receber a sequência geométrica num exercício. O que você faz? Vai lá e modifique e coloque na sequência energética. Aluno meu, que é desde o 9º ano, já fez algumas vezes esse diagrama aí, né? Pelas continhas aí que eu sempre passo do 9º ano para o 1º ano, olha, mano, é provável que você tenha feito isso pelo menos umas 6, 7, 8 vezes. Então, é interessante que você faça a distribuição eletrônica, onde a quantidade de elétrons a gente usa aqui em cima. Nós apenas contamos a quantidade de elétrons. Quando você faz uma distribuição eletrônica, você percebe que o número que acompanha a letra é a camada. Então, aqui eu tenho um elétron, ou melhor dizendo, na camada 1 eu tenho 2 elétrons, na camada 2 eu tenho 6 elétrons mais 2, que vai dar 8. Na camada 3 eu também tenho, aqui eu tenho um total de 8 mais 10, 18 elétrons. E na camada 4 eu tenho 2 elétrons. Lembrando que a camada de valência é a camada mais distante do núcleo. É o maior valor que acompanha a letrinha que nós temos. Prof, eu posso falar que ela é a última? Para a família A, sim. Agora, para a família B, tanto dos metais de transição interna e externa, não. É por isso que é muito importante que você relacione. A camada de valência corresponde à última camada com elétrons de um átomo. Não significa necessariamente que é o último termo da distribuição eletrônica. Prof, mas quem é o último termo da distribuição eletrônica? É o subnível mais energético. É o último subnível escrito, seguindo o diagrama de Linus-Pauling. Então, o subnível mais energético é o último subnível descrito. Prof, mas é na ordem geométrica? Nananina, não. É na ordem energética. E o elétron de diferenciação, né? Ou elétron diferencial. O que é o elétron diferencial? Prof, por exemplo, aqui, ó. Se a gente fizer a distribuição elétron de diferenciação, é o elétron aqui, ó, 3d10. Então, é um desses 10 elétrons. Na realidade, é o último dos 10 elétrons aqui adicionados, né? Ou da camada de valência. Lembrando para vocês que quando você fala de números quânticos, o número quântico magnético, ele indica uma possível, localização em orbitais. Você não tem como determinar com exatidão a posição do elétron. Se você não consegue determinar com exatidão a posição do elétron, você usa o quê? Os orbitais, Então, a gente sabe que quando é o orbital, quando L igual a 0, M magnético é 0 também. Agora, quando L igual a 1, o magnético vai de menos 1 a mais 1, passando pelo 0. Quando L igual a 3, ou melhor dizendo, vamos fazer a sequência. Quando L igual a 2, você vai de menos 2 a mais 2, passando por 0. E quando L igual a 0, vai ser M menos 3, passando por 0 até mais 3. Esse é o número quântico magnético. E o spin é o giro rotacional. Lembrando para vocês que dentro de um orbital eu tenho 2 elétrons, só que esses elétrons não podem estar em um mesmo movimento. Enquanto um está no sentido horário, o outro está no sentido anti-horário. Essa diferença de giro rotacional faz com que 2 elétrons estejam em um mesmo orbital. Ia criar mais ou menos um falso positivo, Então, enquanto um vai ter a carga negativa, o outro vai sofrer essa atração por estar em movimento aí rotacional que nós temos, Então, aqui vou colocar alguns exemplos de distribuições eletrônicas, a gente consegue determinar camada de valência e, é claro, o nível mais energético. A camada de valência
é sempre a camada mais distante do núcleo. Essa daqui é a camada de valência para a família A, percebam, ó, para a família A, acaba calhando, seriam os últimos da distribuição. Agora, olha o ferro aqui, ó. Olha o ferro. O chumbo também é da família A, né? Mas olha o ferro. O ferro aqui é o 4. Então, que fique bem claro, o maior valor que acompanha a letra é a camada de valência. Agora, o nível mais energético. Pronto, você já sabe. O nível mais energético, agora você já sabe que é sempre o último termo que acompanha da distribuição. Prof, e quando a gente fizer a distribuição de cátions e de ânions, sempre retire primeiro da camada de valência, ok? Sempre você vai retirar primeiro da camada de valência. Se não for suficiente, você joga para o último nível mais energético. Por exemplo, o ferro. Eu vou usar o exemplo não do ferro mais 2. Eu posso usar o exemplo do ferro mais 3. O ferro mais 3, eu vou perder os 2 elétrons que estão presentes aqui na camada de valência e vou perder um elétron do subnível mais energético. Então, percebam que eu perco primeiro da camada de valência. Depois eu vou me preocupar com o subnível mais energético. A família A, como a camada de valência acaba sendo os últimos termos aí, acaba batendo com o nível mais energético. Mas você vai tanto retirar elétrons quanto adicionar elétrons primariamente da camada de valência. A distribuição aqui do ânion fica fácil, porque quanto que está faltando, né? Então, o fósforo, por exemplo, ele tem que receber aqui 3 elétrons. Por isso que, quando você faz a distribuição eletrônica na forma aniônica, vai ser P6. O cloro aqui, falta um elétron só, vai ser 3P6 também, né? Então, essa é a distribuição que nós temos dos elementos. Pessoal, essa é a primeira parte que a gente trabalhou, evolução de modelo atômico, distribuição eletrônica, um pouquinho de números quânticos aí, e, é claro, a estrutura atômica. Vamos falar agora sobre a tabela periódica. Vamos trabalhar aí com a tabela periódica. Aí eu paro o vídeo para depois a gente falar sobre polaridade e funções inorgânicas, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre a tabela periódica. Na tabela periódica, né, aqui, gente, só estou mostrando para vocês a distribuição eletrônica, né, principalmente dos gases nobres, mostrando para vocês que na distribuição eletrônica dos gases nobres, como eles já são tecnicamente estáveis, raramente você consegue fazer ligações químicas com eles. Prof, não existe ligações químicas com gases nobres? Existe, principalmente ligado a elementos extremamente eletronegativos, como no caso do flúor, mas é difícil porque eles já são estáveis, ok? Bom, vamos falar aí sobre a tabela periódica rapidamente. A tabela periódica aqui nós temos, cuidado com o hidrogênio. O hidrogênio não pertence à família 1A, ok? O hidrogênio não pertence à família 1A. Às vezes, ele aparece aqui no cantinho só por uma questão de organização. O hidrogênio, ele está aqui no meio, então ele não é um metal alcalino. E é interessante que você se lembre que a tabela periódica nós temos tanto metais quanto ametais, gases nobres. Prof, cadê os semimetais? Não tem mais, né? Então semimetais não existem mais. Essa sequência aqui, ó, era o boro, o silício, esses elementos aqui eram semimetais, não existem mais. Então eles são ametais, metais, gases nobres. Às vezes aparece uma denominação de classificação com os elementos que são considerados artificiais e os elementos que são considerados naturais. A gente coloca como uma questão de ordem o urânio. Até o número atômico 92, os elementos são considerados naturais. Acima do número atômico 92, eles são considerados artificiais. Mas eu tenho 4 exceções, está aqui os 4 exceções selecionadas. O frâncio, que tem número atômico aí 87, o tecnécio, que tem número atômico 43, o promésio, que tem número atômico 61, e o astato, que tem número atômico 85. São os únicos elementos artificiais que possuem número atômico menor que 92. Eles são chamados de cisurânicos. Os elementos artificiais que têm número atômico maior que 92, eles são considerados de transurânicos, ok? Bom, as linhas verticais, nós sabemos que as linhas horizontais vão indicar o número, o período que se encontra um elemento. Se você faz a distribuição eletrônica, o elemento tem 5 camadas de distribuição, ele está no 5º período. Se você faz a distribuição e a camada de valência dele é 3, então tem 3 camadas de distribuição, ele está o quê? No 3º período. Já as linhas verticais vai indicar o quê?
As famílias. As famosas famílias, né? Ou as antigas famílias. Família A e a família B. Metais de transição e elementos representativos. Está aqui. Se você fizer a distribuição eletrônica na ordem energética, você terminar com S ou P, elementos representativos. Se você fizer a distribuição eletrônica, e terminar com D ou F, metais de transição externa, metal de transição interna. Eu vou puxar um adendo importante para uma questão, inclusive, que um aluno nosso, o Daniel, ele mandou uma dúvida falando para mim de 2 elementos que pertenciam à família 8B. Ele falou assim, prof, essa questão está dada como errada. Se eu não me engano, acho que pertencia à família 8B, né? E o outro pertencia a outra sequência. Um terminava com D6 e o outro terminava com D7. Eu não me lembro muito bem, mas o fato é, pela atual classificação, nós temos eles pertencentes a famílias diferentes, porque eu tenho a família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, cuidado. No caso, para essa questão, inclusive foi uma questão da Universidade Estadual de Maringá, para essa questão, esses 2 elementos, você fazia a distribuição lá, terminava com D6 e D7. Você fala assim, 8B. Mas eles são da mesma família? Não são. Porque enquanto um é da família 8, o outro pode ser da família 9, ou o outro pode ser da família 10. Então, cuidado quando você falar aí essa parte de famílias. Mas para você determinar a sequência, S, P, D e F. Se terminar com S ou P, nós contamos a quantidade de elétrons presentes na camada de valência. Quem é da família 1A tem 1 elétron na camada de valência. Quem é da família 2A tem 2 elétrons na camada de valência. Quem é da família 3A tem 3 elétrons e assim sucessivamente. Então perceba no exemplo do iodo 53, quando você faz a distribuição eletrônica, procura a camada de valência para mim, 5s2 e 5p5. Prof, a camada de valência não é só 5p5? Não. Camada é uma coisa. Prof, o nível mais energético aqui do iodo é o quê? 5p5, beleza? Esse é o nível mais energético. É aqui dentro que tem o elétron de diferenciação, o elétron diferencial. Agora, quem que é a camada de valência? 5s2 e 5p5. Estão entendendo? Então, camada é uma coisa, subnível, subcamada é totalmente diferente. E se você sabe, terminou com P. Você fez a distribuição eletrônica na ordem energética. Fiz a distribuição eletrônica na ordem energética. Terminou com P. Eu sei que é da família o quê? Família A. Então, você conta quantos elétrons que estão presentes aqui na camada de valência. Tem 7 elétrons na camada de valência? Família 7A. Para os metais de transição interna e externa, o que a gente vai fazer? Se terminar com D, você usa essa sequência que nós temos. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 3 vezes 1B e 2B. Aí você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, é interessante notar que aqui você usa o subnível mais energético, por exemplo, do zinco. Quando você vai lá e faz a distribuição eletrônica, o zinco eu tenho 3D10, ok? O zinco eu tenho 3D10 aqui. Como você tem aqui 3D10, você vem no nível mais energético procurando, quem é 3D10 aqui? Família 2B. Cuidado, gente, que a gente tem algumas exceções. O cobre é uma delas. Às vezes, alguns elementos, eles têm um subnível incompleto para poder dar esse preenchimento. O cobre e outros metais de transição aí, nós temos essa ideia. Então, às vezes pode aparecer uma questão assim, todos os metais de transição apresentam sempre 2 elétrons na camada de valência. O cobre é um exemplo que não. Prof, mas quando eu faço aqui a distribuição eletrônica, olha como você pode ser induzido ao erro. Quando você faz a distribuição eletrônica, vamos supor, vai dar 4D alguma coisa. Para você escrever 4D, você teve que escrever 5S2. Quando você faz a distribuição eletrônica, dá 5D alguma coisa. Para você escrever 5D, você teve que escrever 6S2. Então, faz sentido. Todos os elétrons, ou melhor dizendo, todos os metais de transição possuem 2 elétrons na camada de valência. Pelo menos teoricamente. Mas na prática, não. O caso do cobre e de outros metais também de transição, às vezes eles possuem apenas um único elétron aqui que nós temos, ok? Existem outros elementos
que não fazem parte dessa ideia. Então, eu posso afirmar, na realidade, que todos os metais de transição têm sempre 2 elétrons na camada de valência? Não posso, ok? Eu não posso. Existem alguns elementos que, ao invés de você ter aqui ó, 4s2, ele tem 4s2. Ele tem 4s1. Professor, e por que isso acontece? Pelo menos uma questão aí de uma ordem de importância. Somente isso que nós temos, ok? E por último, a transição interna, se você escreve e termina com 4F alguma coisa, lantanídeos. Você termina com 5F alguma coisa, actinídeos. Lembrando que os lantanídeos, 6º período, e os actinídeos, 7º período. Vamos falar aqui sobre as propriedades periódicas já da tabela. Falando de raio atômico, talvez é uma das questões que mais cai no vestibular sobre as propriedades periódicas. Pessoal, o raio atômico ele é deduzido como a distância entre o núcleo e a eletrosfera. E como que eu consigo chegar nesse cálculo, prof? Eu pego 2 elementos idênticos e vou medir aqui a distância dos 2 núcleos. A distância dos 2 núcleos eu tenho o quê? O diâmetro, ou seja, como é que você faz o cálculo do raio? Diâmetro dividido por 2. Esse valor, gente, é dado em picômetros, ou seja, às vezes aparece lá, o elemento tem 3 picômetros de raio atômico. Um elemento tem 2 picômetros de raio atômico. Esse picômetro é 10 a menos 2. E é claro, faz sentido você pensar, o primeiro princípio do raio atômico, o raio atômico aumenta com o número de camadas. Raio atômico aumenta com o número de camadas. O cara está na camada 2, 3, 4, 5, o raio atômico começa o quê? Crescer. Então, a primeira ideia que você tem, o raio atômico, ele aumenta de cima para baixo. O frâncio, falando nisso, ele é o elemento que tem o maior raio atômico. O frâncio não é o professor maior aqui do colégio? O frâncio. Comparação meio ridícula, mas tudo bem. O frâncio é o elemento que tem o maior raio atômico. Beleza, quando você tem raios diferentes, quando você tem números de camadas diferentes, é notável a ideia. Agora, quando você tem camadas iguais, quando você está comparando elementos iguais, aí vai ter o elemento que tem o menor número atômico. Prof, eu não me lembro disso. Tem como o senhor dar uma pincelada para poder aqui dar uma clareada e lembrar por que o elemento que tem o menor número atômico, que está no mesmo período, tem o maior raio? Claro, olha só, vou fazer as diferenças aqui em relação ao potássio e o criptônio. Estou fazendo a distribuição eletrônica entre o potássio e o criptônio. Potássio da família 1A, criptônio da família 8A. Aí nós temos a seguinte conclusão. Quem que é maior, o potássio ou o criptônio? Quando você faz a distribuição eletrônica, ambos estão no 4º período. Enquanto um está na família 1A, o outro ele está na família 8A. Prof, aqui, o que acontece? Olha para o número atômico do potássio e olha para o número atômico do criptônio. O número atômico do potássio é 19. O número atômico do criptônio é 36. Então, o que você pode concluir? O potássio ele tem menor quantidade de prótons em seu núcleo. Enquanto que o criptônio ele tem 36. Olha só, olha a quantidade de prótons no núcleo. Essa quantidade de prótons no núcleo faz com que aconteça uma atração entre núcleo e eletrosfera. Essa atração entre núcleo e eletrosfera faz com que o raio fique menor. É por esse motivo. Então, repare que a atração que você tem nos prótons, aqui no criptônio eu tenho 36 prótons e aqui no potássio eu tenho 19. Então, o que você pode concluir? Quanto maior o número de prótons, maior será a atração entre núcleo e eletrosfera. É por isso que se você compara elementos no mesmo período, o que você faz? Você olha o número atômico. O que tiver menor número atômico vai ter o maior raio. Repare que o raio do potássio aqui é 227 e do criptônio é 112. Então, só para ficar bem claro essa ideia, quanto maior é o número atômico, maior é o número de prótons no núcleo, maior é a atração entre núcleo e eletrosfera. A gente costuma dizer isso de carga efetiva nuclear. No início do ano, eu trabalhei isso com vocês. Quanto maior a carga efetiva nuclear, maior vai ser a atração.
entre o núcleo e a eletrosfera. O raio acaba diminuindo. Beleza, primeira ideia com raio. Só que eu tenho também que trabalhar com raio de ânions e de isótopos. No caso, íons, né? O raio atômico para os íons. Percebam que o raio atômico para os íons. O cátion, como ele vai doar o seu elétron, ele sempre vai ter um raio menor do que o seu respectivo elemento neutro correspondente. O ânion é justamente o contrário. Como ele vai receber elétrons, ele sempre vai ter o quê? Um raio atômico maior do que o seu respectivo elemento neutro correspondente. Então, quando você compara dois elementos, onde um é cátion e o outro é o ânion, ou quando um é cátion e o outro é o elemento neutro dele, o raio do átomo é maior do que o raio do átomo se ele for na forma catiônica. Agora é o contrário, o raio do átomo é menor que o raio do ânion aqui do mesmo elemento químico. Beleza, raio atômico também está sanado. Vou colocar uma última referência, que alguém já colocou isso bastante, principalmente em séries isoeletrônicas. Eu me lembro de uma alternativa que a gente inclusive trabalhou em sala de aula, onde ele fala: todo elemento que possui N camadas sempre terá um raio atômico menor que o elemento que terá N-1 camadas. N mais 1 camada, N mais 1. Vou pincelar aqui para vocês. Pensa comigo. A somatória era essa: todo elemento que tem N camadas terá um raio menor que o elemento N mais 1 camadas. Então ele fala que o N mais 1 sempre vai ser maior. Não é verdade. Não é verdade porque nós temos as espécies isoeletrônicas. Se a gente for pensar nas espécies isoeletrônicas aqui, ó, nitrogênio, aqui eu tenho um S2, 2S2, 2P3. Segundo período, aqui eu tenho segundo período também, aqui eu tenho segundo período, aqui eu tenho terceiro período. Ah, prof, aqui quem tem N mais 1 camadas? É o sódio. Então o sódio aqui de todos é o elemento que tem o maior raio? Não. Porque quando você tem séries isoeletrônicas, a quantidade de elétrons é igual. Então a quantidade de carga negativa é igual. Se a quantidade de carga negativa for igual, o que você vai fazer como critério de desempate? O número atômico. Aí volta mais uma vez naquela ideia de carga efetiva nuclear. Quanto maior a quantidade de prótons no núcleo, maior é a atração desses elétrons. E com isso a eletrosfera acaba diminuindo o seu raio. Observando então aqui, ó, como todos têm 10 elétrons, qual que tem o maior raio atômico? O elemento que tem o menor número atômico. Obviamente é o nitrogênio. De todos aqui, o elemento que tem o maior raio atômico é o nitrogênio, né? Porque você vai ter o mesmo número de camadas, pessoal. O sódio perdeu uma camada, aqui permaneceu com todas essas camadas aqui. Então aqui eu tenho todas essas camadas envolventes. Duas camadas, no neônio também duas camadas completas e o sódio também com duas camadas. Então, quando você estiver trabalhando com espécies isoeletrônicas, sempre você vai olhar o número atômico. O que tiver o menor número atômico terá o maior raio. Por isso que é o nitrogênio, o elemento que tem o maior raio desta série isoeletrônica que nós temos. Então, só para ficar bem claro isso para vocês, regra de número atômico: quanto maior é o número atômico, maior é o número de prótons. Portanto, maior será a atração entre prótons e elétrons, diminuindo o raio da espécie química. Beleza? Então, essa é a parte de raio atômico. Vamos falar sobre afinidade eletrônica e energia de ionização. Acho que primeiro vai ser sobre energia de ionização. Pessoal, antes de mais nada, energia e afinidade eletrônica é a mesma coisa? Não, porque enquanto que é a energia necessária para você arrancar um elétron de um átomo no estado fundamental, a afinidade eletrônica é a energia liberada quando você ganha esse elétron. Então, enquanto um vai ser um processo endotérmico, que é a quantidade de energia que eu preciso para arrancar um elétron, o outro vai ser o quê? Vai ser exotérmico. É por esse motivo que a energia de ionização entra gases nobres, mas a afinidade não. E já falando para vocês,
os elementos que possuem as maiores energias de ionização são os gases nobres. Se você for comparar qualquer elemento do terceiro período, é o gás nobre, né? Porque ele está mais estável. Então, repare, a energia necessária para você retirar um elétron no seu estado gasoso. Então, é a energia que você precisa. E o elemento que tem a maior energia de ionização é o hélio. E o que tem a menor energia de ionização é o frâncio. Você já pode fazer uma relação com raio atômico. Raio atômico e energia de ionização são parâmetros inversamente proporcionais. Enquanto um tem um raio muito grande, a energia de ionização é muito pequena. Então, aqui nós temos essa ideia. Então, a energia de ionização é a energia necessária para você arrancar um elétron. As maiores energias de ionização são para os gases nobres. Ô, prof, e quando nós temos duas energias? Por exemplo, aqui na distribuição do cálcio, hipoteticamente, 1, 2, 3, 4 camadas. Eu retiro um elétron da camada de valência, eu retiro um elétron da penúltima camada e eu retiro um elétron da camada mais próxima do núcleo. Carga efetiva nuclear. Qual que está sofrendo maior atração entre núcleo e eletrosfera? E1, E2 ou E3? Obviamente, o que está mais próximo do núcleo. Em valores, a energia de ionização do primeiro é muito pequena. A do segundo é maior e a do terceiro é maior ainda, porque eu estou me aproximando do núcleo. Então, quanto mais próximo você se encontra do núcleo, mais energia você precisa para você arrancar esse elétron. É por isso que você não pode falar que essas três energias, desses três elétrons do átomo de cálcio, são iguais. São diferentes porque quanto mais próximo do núcleo, maior é a carga efetiva nuclear, ou seja, maior é a atração entre o núcleo e a eletrosfera. Portanto, maior vai ser a sua energia. Então, que fique bem claro isso para vocês. Quanto mais próximo do núcleo o elétron estiver, maior será a força de atração entre eles. Logo, maior será a energia necessária para arrancar esse elétron. A energia de ionização, gente, é diretamente dependente do raio atômico, ok? Então, a energia de ionização e o raio atômico são fatores com propriedades consideradas aí inversamente proporcionais, ok? Bom, vamos usar uma outra ideia aqui. Afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica, gente, é a energia liberada quando um átomo ganha um elétron. Aí, tudo bem. Entra gás nobre? Não entra. As maiores energias de ionização são os gases nobres, né? Agora, as maiores energias de afinidade eletrônica são os ametais, porque a energia liberada quando um átomo ganha um elétron no estado gasoso. Então, a estabilidade de um átomo, gente, é diretamente dependente da menor possível de energia armazenada em sua estrutura. Ou seja, uma entrada do elétron, né, que possibilita uma entrada na energia da sua eletrosfera. Para restabelecer a estabilidade, certa quantidade de energia deve ser despendida. Então, se o elétron sai, a energia deve ser absorvida. Então, se o elétron entra, a energia deve ser liberada. Essa é a ideia. Elétron entra, a energia vai ser o quê? Liberada. Quem tem facilidade em ganhar elétrons? Ametais. Logo, os ametais têm as maiores afinidades eletrônicas. Reparem que se o elétron sai, a energia deve ser absorvida para você restabelecer a estabilidade. Logo, gases nobres têm as maiores energias de ionização. Agora, se o elétron entra, a energia vai ser o quê? Liberada, para justamente gerar um equilíbrio. Então, para restabelecer a estabilidade, certa quantidade de energia deve ser desprendida. Se for afinidade eletrônica, se for energia de ionização, ela precisa ser o quê? Absorvida. É por isso que quando nós temos os valores para as maiores afinidades eletrônicas aqui percebidas, né? A afinidade eletrônica ela é inversamente proporcional ao raio atômico. Mais uma vez, da esquerda para a direita, de baixo para cima. Repare que a gente nós retiramos esses elementos. O flúor e o cloro apresentam as maiores afinidades eletrônicas de toda a tabela periódica. Para falar a verdade, o cloro possui maior
a afinidade eletrônica. Isso tem a ver com o seu raio atômico, viu, gente? Com o seu tamanho. O flúor, como ele é pequeno, a atração é um pouquinho maior aí que nós temos, beleza? Então, nós vimos. Só para finalizar, aqui eu tenho justamente essa ideia para trabalhar com elementos que são positivos e elementos que são eletronegativos. Lembra que eu disse para vocês que a gente trabalha com cátions e a gente trabalha com ânions? Ou seja, quando você trabalha com cátions, quando você trabalha aqui com cátions, o que nós temos? Os elementos mais eletropositivos são esses caras aqui. Os elementos mais eletronegativos são esses caras aqui. Prof, os elementos mais reativos também faz uma referência a isso. E é claro, a sequência de eletropositividade e eletronegatividade. Aqui nós temos aquela nossa sequenciazinha, que vocês já conhecem muito bem. Fui ontem no Clube Brasileiro e só comi pão holandês escutando Metallica. Então, esses são os elementos mais eletropositivos e esses, ou melhor dizendo, esses aqui em azul são os elementos mais eletronegativos e esses aqui são os elementos mais eletropositivos, né? É interessante notar que a gente pode fazer essa referência. Quanto maior o raio atômico, menor a eletronegatividade, porque é inversamente proporcional. Agora eu posso falar o contrário. Quanto maior o raio atômico, maior vai ser a sua eletropositividade. Então, maior o raio atômico, maior vai ser a sua eletropositividade. Então, percebam, os metais dentro do período são átomos de maior raio. Isso causa baixa energia de ionização, alta eletropositividade. Resultando, eles perdem elétrons com facilidade, convertendo em cátions. Vou fazer a mesma coisa para os ametais. Os ametais, dentro do seu período, são os átomos de menor raio. Isso causa alta afinidade eletrônica e alta eletronegatividade. Resultado, ganham elétrons com facilidade, transformando em ânions. Então, que fique bem claro essa ideia para vocês. Os metais, dentro do seu período, são os átomos de maior raio. Logo, eles têm baixa energia de ionização e alta eletropositividade. Isso faz com que eles percam elétrons com facilidade, transformando-se em cátions. Mesma coisa eu posso fazer aqui para os ametais. Dentro do seu período, são os átomos de menor raio. Isso causa alta afinidade eletrônica. Eu quero ganhar o elétron, alta eletronegatividade. Ganham elétrons com facilidade, transformando-se em ânions. Beleza? Sempre cai uma questãozinha relacionada com afinidade eletrônica, energia de ionização, eletropositividade ou eletronegatividade. Para a gente finalizar essa parte, vamos falar aí de reatividade química, né? Que são os elementos mais eletropositivos e os elementos mais eletronegativos, né? E é claro, esses aqui são os metais nobres: cobre, prata, platina, ouro e mercúrio. Apesar de que você tem o cobre sendo encontrado também com outros elementos na sua forma oxidada. De maneira geral, esses elementos são encontrados puros na natureza. E por último, finalizando, as propriedades físicas. Propriedades aperiódicas, que não faz uma referência aí com o tamanho, com o aumento da tabela periódica. Densidade, pessoal, o ósmio é o elemento mais denso, então todos os elementos que estão próximos ao ósmio são extremamente densos. Faz tempo que alguém não coloca uma questão dessa comparando outros elementos, mas se você tiver, olha para o ósmio aqui no meio, para você observar, quem estiver mais próximo a ele é o elemento mais denso. Volume atômico, de cima para baixo, mas nós temos nas extremidades, ou seja, nas famílias. O volume atômico não obedece à variação da densidade, e sim da massa atômica. As massas atômicas, gente, dos elementos mais distantes aqui são maiores, né? E por último, o ponto de fusão e ponto de ebulição. O ponto de fusão e ebulição dos metais são os maiores, exceto o carbono. O carbono é o único elemento da tabela periódica, o único ametal que possui o maior ponto de fusão da tabela periódica. O ponto de fusão do carbono aqui, 3.350. O ponto de ebulição dele, 4.289. Tirando o carbono, o tungstênio tem os maiores pontos de fusão e ebulição. Prof, mas o ponto de ebulição do tungstênio realmente é maior. Então, tirando o carbono, você pode fazer uma referência. O ponto de fusão e ebulição aumenta de cima para baixo, no meio.
Porém, todavia, entretanto, cuidado com a família 1A e 2A. Metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, eles contrariam essa regra. Então, essa ideia de que você tem aí de cima para baixo, a família 1A e 2A, é diferente. Eu já vi diversas questões da UEL sobre isso, questões da Federal de Santa Catarina, da UEPG e a própria UEM falando sobre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O maior é o carbono, ponto de fusão, ebulição não. Aí, depois volta para o tungstênio. O aumento do ponto de fusão de cima para baixo, no meio aí que nós temos, exceto para a família 1A e 2A. Beleza, pessoal? Então essa é a nossa primeira parte da nossa revisão aí. Essa primeira parte a gente foi. Então, tá faltando mais ou menos aí uns 30, 40 minutos para a gente poder finalizar essa parte que vai ser sobre polaridade, ligações químicas, vou falar rapidamente, polaridade e funções inorgânicas, ok? Então eu espero vocês daqui a pouco na próxima aula. Dá uma descansada, relaxa e vem comigo. Tchau, obrigado, fui!